Graças a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família nessa noite. Quantos estão dispostos a tomar posse de algo que Deus tem para você nessa noite de maneira poderosa, amém, irmãos? Deus tem algo para falar no seu espírito, no seu coração. Quero cumprimentar os irmãos aí também da internet aí com a paz do Senhor. Que Deus abençoe também a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu estou muito feliz de poder ter você aqui, você, sua casa, sua família. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, amém, irmãos? Graças a Deus. Eu estou agradecido pelo Senhor, pela presença dEle neste lugar. Porque tem uma presença de Deus neste lugar nessa noite. E essa presença fala no nosso coração, ela se manifesta no nosso coração de maneira poderosa. Quantos podem sentir a presença de Deus neste lugar nessa noite? Diga graças a Deus, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Quantos podem dizer obrigado, Espírito Santo? Aleluia, graças a Deus. Eu estava estudando, escutei uma frase tão interessante nesses dias, e ela diz assim: não importa o tamanho do seu talento, é o seu comportamento que define aonde você vai chegar em Deus. E eu quero falar sobre isso, e eu achei bastante interessante. Grave isso, vamos lá. Não importa o tamanho do seu talento, é o seu comportamento que define aonde você vai chegar em Deus. Eu achei interessante, como o nosso comportamento diante dele nessa noite vai definir, na verdade, aonde nós vamos chegar ou tomar posse da sua presença, da sua vontade, do seu querer, amém? Vai definir o que vamos receber dele nessa noite. E eu achei interessante que Deus, quando ele quer falar, quando ele quer operar nas nossas vidas, Deus, ele não tem barreiras. Isso é muito bom, não é verdade? Deus está aqui, ele quer falar com uma pessoa, ele quer tocar numa pessoa, ele quer curar uma pessoa, ele quer manifestar numa pessoa. Deus não tem barreiras, não tem ninguém que possa impedir Deus de agir, sim ou não? Quem entende isso nessa noite? E eu achei interessante que Deus, ele não age por necessidade, Deus age por propósito. Na verdade é o propósito, na verdade, que mexe com o agir de Deus nas nossas vidas. Deus não age por necessidade, Deus opera através de um propósito. E quando eu ouvi essa frase, eu achei interessante que Deus não abençoou a necessidade de Ana de ter filho, Deus abençoou o seu propósito. Quando ela faz um voto, Deus, na verdade, ouve e libera a palavra através do sacerdote. Então eu entendi que muitas vezes nós escutamos assim: Deus tem um propósito na sua vida. É interessante isso, mas aí Deus lançou essa palavra para mim e falou: Wesley, qual que é o seu propósito com Deus nessa noite? O fato de Deus ter um propósito na minha e na sua vida, isso é real, é verdade. Mas Deus falou no meu espírito assim: Wesley, qual que é o seu propósito comigo nessa noite? Qual que é o meu propósito nesse culto? O quanto eu estou disposto a entregar a Deus, na verdade, de alcançar, na verdade, atrair a presença de Deus, de querer ouvir a voz de Deus, de querer sentir a voz de Deus. Qual que é o nível do meu propósito de Deus, na verdade, com o meu propósito, na verdade, com Deus, nessa noite, nesse culto, na verdade, nesse ambiente, enquanto a presença de Deus se manifestaram através da adoração. Deus me perguntou: Wesley, qual é o seu propósito comigo nessa noite? Na verdade, onde você quer chegar comigo nessa noite? Será que você está num propósito raso, superficial, um propósito, na verdade, na primeira medida? Qual que é a primeira medida, pastor? É quando as águas dão só na onde? Fala comigo, nos arteiros. As águas vão evoluir, ela vai na onde? Nos joelhos. Depois ela vai, fala comigo, nos lombos. Depois a Bíblia nos fala que ela é um rio que não se pode passar, na verdade, em pé. As águas é um rio que só pode passar, fala comigo, em pé. E Deus, na verdade, me fez levar, e Deus me falou: Wesley, aonde está o seu propósito nessa noite? Isso é muito sério, irmãos. Entrar nesse lugar e só esperar receber é tolice. Entrar nesse lugar e achar que Deus vai fazer, pelo fato que Ele vai fazer, sem eu fazer nada, sem eu me manifestar, sem eu abrir meu coração, sem eu entregar de verdade, sem eu abrir mão de algumas coisas. Porque quando o meu propósito encontra com o propósito dele, entenda isso, e se explica uma aliança. Uma aliança são dois propósitos, na verdade dois projetos distintos que se tornam um.
Mas entenda, quando eu me alianço com Deus, a Bíblia nos ensina que o maior sempre vai prevalecer contra o menor. Então quando eu me alianço com Deus, é o propósito de Deus se estabelecendo no meu propósito. Então quando Deus me perguntou qual é o seu propósito, Deus me diz, dentro do seu propósito você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E Deus me falou: Wesley, entenda isso. Eu até anotei aqui, fale comigo: um desejo não muda nada, mas uma decisão muda tudo. Tem hora que a gente faz muito culto no desejo e pouca decisão. Eu entrei aqui com um desejo de adorar, com um desejo de sentir, com um desejo de resolver algumas coisas, com um desejo de alcançar, com um desejo de acessar algumas coisas, com um desejo de algumas coisas se resolva. E eu entendi que na verdade um desejo não muda nada, mas uma decisão muda tudo. Quando você consegue entregar o seu propósito com o propósito dele, com a decisão que você toma nesse ambiente. Passou qualquer decisão, irmãos, na verdade a principal decisão deste lugar é na verdade de romper, de quebrar o protocolo, de sair talvez dessa maneira de cultuar, dessa maneira de adorar, e de falar: Deus, eu entrego o meu coração nessa noite. Se preciso for chorar, eu vou chorar. Se preciso for arrepender, eu vou arrepender. Se preciso for levantar as mãos e agradecer, eu vou agradecer. Se preciso for Deus sair desse sistema, talvez religioso, que muitas das vezes nos conduz a entrar no culto e sair do mesmo jeito. E você falar comigo é horrível. Então qual que é o seu propósito dentro do propósito de Deus? Quando Deus falou comigo que Ele não abençoou a necessidade de Ana ter filho, mas abençoou o propósito que ela fez. Quando ela fez um voto, ela falou: Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo. E Deus ama esse negócio, irmãos. Deus ama gente que está disposta a ir nos limites, na verdade, da entrega, nos limites, irmãos, nos limites talvez do reconhecimento, de falar: eu não posso gerar, mas o Senhor pode me dar, e quando o Senhor me entregar, eu te devolvo. Ah, irmãos, isso é muito bom, irmãos. Senhor, eu não posso prosperar, mas quando eu prosperar, eu te devolvo. Poucas pessoas têm coragem de fazer esse tipo de oração. Poucas pessoas têm coragem de falar assim: eu não consigo te adorar, mas se o Senhor deixar eu entrar no lugar da adoração, quando eu entrar, eu te garanto, Deus, eu não vou mais sair. Ah, irmão, não sei se você está entendendo. E eu perguntei para Deus, eu tenho essas lombas, essas loucuras. Falei: Deus, será que o Senhor está aqui mesmo? Olhei para o céu, olhei para o ambiente, porque se o Senhor não estiver aqui, eu não quero estar aqui. É melhor estar no pit dog, é melhor estar em casa, é melhor estar fazendo qualquer coisa, irmão, se Deus não está aqui. Está entendendo o mistério? Hoje eu vou te levar uma palavra profunda. Nem sei se algumas coisas que eu vou falar pode filmar. O povo está na internet aí, vai perdoando as minhas palavras aí, que o pau vai quebrar. Quem está disposto, irmão, a ouvir? Eu acho que quando o Jó se levantou naquele dia e falou assim: a minha queixa hoje é de um revoltado. Irmãos, eu acho que Jó estava muito chapado, sim ou não? Jó estava muito grilado com a situação. A morte estava do seu lado. A morte estava andando naqueles dias na sua casa. A morte andou nos seus filhos. A morte andou no seu gado. A morte andou nas suas ovelhas. A morte andou nos seus criados. A morte não saía do pé de Jó. Pensa nisso, irmãos. Você tem a morte colada 24 horas no seu pé. E naquele dia ele falou: a minha queixa é de um revoltado. E quando Jó estava perto, na verdade, de falar o que não devia, Deus se manifesta a Jó. E quando Deus se manifesta, irmão, tem hora que Deus vem e a gente não quer receber do jeito que Ele vem. Porque tem hora que Deus vem em embalagem que a gente não quer aceitar. Quando Deus falou com Jó, Ele falou de dentro do remoinho, na verdade do redemoinho. Isso nos explica que Deus fala de dentro da situação difícil. Deus fala de dentro do caos, Deus fala de dentro do medo, Deus fala dentro da perseguição, Deus fala dentro do abandono, Deus fala dentro da acusação, Deus fala. A primeira coisa que ele fala para Jó, fala assim: onde você estava quando eu formei? Quando eu e a sabedoria medimos os alicerces da terra. Deus faz mais de 30 perguntas para Jó e não responde nenhuma. Está entendendo o mistério? O que isso quer dizer com isso, pastor? Porque quando Deus está falando, ninguém mais pode falar. Está entendendo o mistério? Quando Deus está falando na minha vida e na sua, ninguém mais pode falar.
Quando Deus está te passando, na verdade, irmão, toda hora que Deus nos conduz pelo deserto, nos faz andar pelo deserto, é só para nos ensinar a depender dele. Tem muita gente aqui hoje enfrentando luta no deserto, só para aprender a depender de Deus. Está entendendo o mistério? Tem gente aqui que está voltando à essência, está passando pelo deserto só para aprender. Passou que deserto? Sentimental, espiritual, familiar, conjugal. Deus tem um deserto para cada pessoa. Sabe qual é a nossa pior mania? Achar que o deserto do outro é bem menor do que o da gente. Não é verdade? Esse problema não é assim não. Deus nos faz caminhar pelo deserto só para eu e você aprender a depender dele. O maná vai cair que hora? Na hora dele. A água vai jorrar água, a rocha vai jogar água na hora dele. Isso, fala comigo, dependência. Não dá para trocar as sandálias, vai crescer no pé. Não dá para trocar a roupa, vai crescer com o corpo. É dependendo dele. Eu já vi muita gente andar no deserto dependendo dele, e não entendendo que é Deus quem está conduzindo. Sabe qual que é a pior coisa, irmão? Quando a gente não sabe que é Deus que está agindo. A gente acha que é o Satanás, acha que é o inimigo, acha que é a sogra, acha que é o irmão, acha que é a irmã, acha que é a mãe, acha que é o irmão, mas é Deus fazendo. Eu e você a andar, fala comigo, dependendo dele. Fala bem forte, dependendo dele. Irmãos, tem pessoas que infelizmente não tomam decisão pela culpa, sim ou não? Tem gente que se sente tão culpado que não se acha digno de receber algo de Deus. Então entenda, quando Deus está falando, a primeira coisa que se manifesta, fala comigo, a culpa. O medo vem primeiro, depois vem a culpa. A culpa nasce no Éden, depois que o Adão peca. Depois que ele peca, a culpa nasce. Quando a culpa nasce, ele olha para a mulher e fala assim: a culpa é do Senhor e da mulher que o Senhor me deu. Está entendendo o mistério aí? Deus nesses dias quer quebrar esse espírito de culpa, que não nos deixa avançar, que não nos deixa romper, que não nos deixa tomar posse de coisas grandes no Senhor. A culpa nos trava, ela não nos deixa ser digno, ela não nos deixa ser capaz. A culpa nos trava, ela nos limita. A culpa é um dos maiores agentes limitadores daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E Deus nessa noite, Ele está dizendo para mim e para você que Ele já lançou por terra. Ele já levou na cruz do Calvário toda a culpa, toda a acusação, toda e qualquer acusação, toda e qualquer, irmãos, ó Pai, acusação do inimigo. Deus já levou na cruz do Calvário no nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos recebem no nome de Jesus? A Bíblia já vai dizer em Jonas 3 assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez. Fala comigo, segunda vez. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que Deus é Deus de novas oportunidades. Quem toma posse disso? Uma palavra, quando ela te alcança, ela está gerando em você uma nova oportunidade. E veio a palavra do Senhor a Jonas, quantas vezes? Segunda vez. Deus falou diferente que falou da primeira? Fala comigo, não. Ele falou do mesmo jeitinho: vai lá onde eu te mandei e faça aquilo que eu te mandei. Então entenda isso. Só que tem horas que Deus, ele balança o barco, sim ou não? Fala comigo, Deus balança o barco. Eu anotei aqui, muitas das vezes Deus sacode o barco que usamos para fugir, para ver se nós nos acordamos do sono da indiferença. Tem hora que a gente não sabe por que está sacudindo, é porque Deus quer nos acordar desse sono da indiferença. Deus deu uma segunda chance para Jonas. Primeiro ele sacode o barco, ele não acorda, ele manda o servo lá, ele acorda ele sobe para cima, e o processo você já sabe: peixe, mar, 3 dias dentro da terra seca, propósito que Deus tinha pedido. Deus é sempre Deus de segunda chance. Deus é sempre Deus que dá, fala comigo, segunda oportunidade. Irmãos, Deus, Ele é poderoso para nos dar segunda oportunidade. E nessa noite essa palavra, ela tem esse poder de gerar na minha, na sua vida, naquilo que nós precisamos, naquilo que nós almejamos. Abra comigo aí para mim, por favor, a palavra no livro de Lucas, no nome de Jesus. Você que achou, diga graças a Deus. Eu quero pregar sobre algo poderoso. Eu vou te entregar algumas chaves nessa palavra para você tomar posse nessa noite. Lucas 13:10. Eu vou liberar algo profético nessa noite sobre a sua vida.
Mas não deixa a pergunta ir embora. Qual que é o seu propósito com Deus nessa noite? Qual que é o seu propósito dentro do propósito de Deus nessa noite? Até quando você está disposto a abrir mão para o propósito de Deus se estabelecer na sua vida? Até que ponto você está disposto a entregar para que o propósito de Deus se manifeste na sua vida? Até que ponto você está disposto a diminuir para que Deus cresça dentro do propósito dele na sua vida? Até que ponto você está disposto, na verdade, a abrir mão para que o propósito de Deus se estabeleça na sua vida? Até que propósito, na verdade, até que ponto você pode chegar para que o propósito de Deus seja o primeiro em o nome de Jesus na sua vida, na sua casa e na sua família? Até que ponto nós estamos dispostos nesse ambiente, na verdade, dentro do propósito que Deus tem para nós, dentro do propósito que eu tenho com Ele? Até que ponto nós temos? Até que ponto nós podemos chegar nessa noite? Nós estamos dispostos a entregar algo que só você pode entregar para Deus? Quantos estão dispostos? Em todo mundo que Deus tem um propósito, Deus libera um propósito para que a pessoa entenda que o propósito de Deus está em primeiro lugar. Quem recebe isso, irmãos? Quem recebe isso, irmãos? Deus aparece para Gideão e falou assim: o senhor não vai aparecer, ele não vai embora sem nada. O meu propósito é te oferecer algo, e eu quero que o senhor me espere. Eu vou lá preparar e vou trazer para o Senhor. Dá para entender isso, irmãos? Deus aparece para Gideão, fala com Gideão. Ele fala: se o senhor é mesmo, se o senhor pode, na verdade, se o senhor é esse Deus mesmo, me espere que eu traga um presente para com o Senhor. Ele vai lá e faz aquilo que era de melhor e entrega para o Senhor. Está entendendo isso, irmãos? Entrar num culto desse só esperando o propósito de Deus é algo perigoso. Você precisa canalizar o propósito que Ele tem, do propósito, na verdade, que você veio a esse ambiente nessa noite. Porque Deus tem um propósito. Irmãos, o povo, na verdade, o que o diabo mais tem ira é de uma pessoa com um propósito, uma pessoa com um foco, uma pessoa com a direção, uma pessoa com um alvo, uma pessoa, na verdade, com um destino na palavra, uma pessoa canalizada, na verdade, com uma voz que escutou na palavra, uma pessoa que entregou o seu coração e, na verdade, ela estabelece um propósito dentro do propósito de Deus e fala: nada vai me impedir. Ai, ninguém pode parar uma pessoa assim, sim ou não? E olha o propósito que essa mulher tinha. E ensinava, ó, no sábado, uma da sinagoga, Jesus. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de quê? Havia quanto tempo? Entenda isso. Eu quero trazer algo sobre batalha espiritual para você poder entender. Fala assim: doença. Fala enfermidade. Fala de novo: doença. Fala enfermidade. Entenda isso. Doença é gerado por um mau comportamento físico. Por exemplo, eu levanto todo dia de manhã, como uma coxinha e bebo Coca-Cola. O que eu vou arrumar? Colesterol mais o que? Gastrite, não é verdade? Não é? O que isso chama? Fala assim: doença. Doença é geneticamente gerado por uma má, talvez uma má comportamento. Faz caminhada, não malha, está tudo desorganizado dentro, glicérides, está tudo bagunçado. Quem está entendendo? Enfermidade, fala enfermidade. Fala é espiritual. A menina tinha o que? A mulher aqui? Uma enfermidade. Doença eu posso geneticamente gerar por mau comportamento, mas a enfermidade fala espiritual. Jesus vai tratar, fala comigo, da enfermidade. Pode ter uma enfermidade, na verdade, espiritual, sim ou não? Não é verdade? Um bloqueio que não te deixa avançar em Deus, que não te deixa romper em Deus. Quando você está começando aí, de repente o negócio dá errado. Quanto tempo tinha? Havia quanto? Já 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua o quê? Enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava quem? E tomando a palavra, o principal da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, neste pois vinde para ser o quê? Curados, e não no dia de quê? Sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no dia no sábado não despede da manjedoura cada um o quê? O seu boi, ou jumento, e não o quê?
a beber, e não convia soltar. Fala, soltar. Não fala mais forte, soltar. Ixi, com quais? Fala, soltar. Ó, desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa. Fala, misericórdia. Como é que pode ficar tantos anos indo na igreja, fala comigo, e presa? Sim ou não? Tem muita gente assim. E dizendo, e ele, dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram o quê? Envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram o quê? Feitas. Por onde? Por ele. É interessante ser livre e ser liberto. Fala comigo, duas coisas distintas. 90 pessoas estão na igreja, estão livres, mas não está liberto. Pegou aí? O povo quando saiu do Egito, fala comigo, foi livre. No deserto, fala comigo, liberto. Está entendendo o processo? Ser livre é uma, liberto. Essa mulher tinha quanto tempo na igreja? Estava no culto do jovem. No sábado Jesus apareceu. Pensa nisso, que massa. Sim ou não, irmão? O culto do sábado não é do jovem? Ela não veio no sábado e Jesus não fez a obra? Está entendendo o mistério, irmão? Quanto tempo ela estava presa? Irmão, fala comigo, muito tempo. Vai ficar presa. Então o primeiro versículo diz assim, 10. Ensinava no sábado numa das... Entenda isso. Quando o evangelho, fala comigo, é pregado, pessoas são salvas. Fala, quando o evangelho é ensinado, fala, pessoas são transformadas. Está entendendo a diferença aí? Jesus aqui, fala comigo, ensinava a palavra. Toda vez que Jesus está ensinando, vai acontecer um milagre grandioso. Vou falar de novo. Toda vez que Jesus está ensinando, vai acontecer um milagre grandioso. Olha para você ver em João, abre aí para você ver, João 8:1. Abre aí para você ver, depois nós voltamos para Lucas. Abre aí, eu quero só te mostrar. Jesus, porém, foi para onde? Para os montes das oliveiras. 2. E pela manhã cedo tomou para o quê? Para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E depois, e os escribas e fariseus trouxeram o quê? Uma apanhada de que jeito? Entenda isso, toda vez que Jesus está ensinando grandes coisas, então entenda, o seu milagre na verdade está entrelaçado, está conectado no quê? Em você aprender sobre a palavra. Pegou aí? Saber, o diabo sabe mais do que qualquer uma pessoa. Jesus ensinando, o milagre foi gerado. Então quando você recebe aquilo que está sendo ensinado, você está sendo legitimado a tomar posse daquilo que você sabe, que você aprendeu, que você tomou posse. Quem está entendendo o mistério? Quem está pegando, irmãos? Então o seu milagre está ligado aonde? Em aprender aquilo que Jesus está ensinando. Pegou aí? Quem pegou? E nessa noite eu quero te ensinar algumas chaves que essa mulher vai nos entregar. Então fala comigo, primeira coisa, Jesus está ensinando. Fala assim, nessa noite nos mostra a palavra, que toda vez que Jesus está ensinando, grandes milagres acontecem. Fala bem forte, grandes milagres acontecem. Versículo 11. Eis que uma mulher estava onde? Ali. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia quanto tempo? Fala comigo, 18 anos. É muito tempo. Andava de que jeito? Que jeito? E ela não podia o quê? Entenda, eu vou entregar outra chave. Sempre onde Jesus está ensinando, tem alguém com alguma dificuldade que vai receber dele. Quando Deus me contou isso aqui, eu falei, Deus, agora eu entendi algumas coisas. Que tem hora que a minha dificuldade não é, na verdade, tão grande ao ponto do Senhor ver ela. Agora ficou ruim, ficou, irmão? Quem entendeu aí? Tem hora que a minha dificuldade não é tão grande a ponto do Senhor ver ela. Jesus aqui, é interessante isso. Eu vou te entregar uma chave aqui poderosa.
Lê de novo o texto só para você poder entender o que eu vou te entregar. Eis que estava ali uma mulher que tinha o quê? Quantos espíritos? Fala assim, sempre aonde Jesus está ensinando, tem alguém com problema. Isso é muito bom. Eu não sei se você tem algum problema, mas sempre onde ele está tem alguém com... Fala comigo, um problema. Fala comigo, problema. Sabe o que é interessante, irmãos? Que as pessoas sempre veem os nossos problemas de forma superficial. Essa mulher tinha 3 problemas, mas parecia que ela só andava o quê? Fala comigo, as pessoas nunca vão saber qual realmente cabuloso, preocupante é o problema que eu estou enfrentando. A Bíblia fala que ela andava só. Que jeito? Encurvada. Parecia que ela só tinha esse. Só que esse problema dela tinha 3 etapas. Quantas etapas? 3 etapas. As pessoas olham para você e acham que você só tem um problema e nada mais. Só um. Ah, fulano está com um problema. Mas elas não conseguem entrar na raiz, entender e enxergar o seu problema. Olha a primeira coisa que ela tinha. Fala comigo, havia muito tempo. Segundo problema que ela tinha, andava, fala, encurvada. Terceiro, não podia levantar a cabeça. Olha que interessante. Primeiro, havia muito tempo, fala comigo, perseverança. Andava encurvada, fala comigo, visão limitada. Ela só conseguia enxergar aonde dava. Levantar a cabeça, fala de ter esperança. Mas a Bíblia fala que ela só tinha um problema, mas ela tinha 3 problemas. Quem está entendendo o ministério? Muito tempo, fala de quem? Fala perseverança. Irmãos, a maior chave para vencer algo, qualquer coisa, qualquer dificuldade, é perseverança com o Senhor. Segunda coisa, ela andava encurvada, ela tinha uma visão, fala comigo, limitada. Ela não conseguia enxergar além da sua dificuldade. Sim ou não? Terceira coisa, ela não podia levantar a cabeça, fala de quê? Não tinha, fala comigo, não tinha esperança. Porque olhar para o céu fala de quê? De esperança. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o quê? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh Deus, quantos pode levantar a cabeça nessa noite e adorar o nome dEle? Porque você tem liberdade nessa noite. Tem pessoas que são como essa mulher, encurvada na alma, encurvada no espírito, visão limitada, não tem esperança, irmãos. Tem pessoas que estão caminhando desse jeito na sua fé. Ah, não sei se Deus vai fazer, eu nem imagino se Deus vai fazer. Sim ou não? Mas essa mulher, moça, ela nos ensina algo poderoso. Com 18 anos passando pela mesma dificuldade, pela mesma enfermidade, essa perturbação. Jesus fala que era um espírito que gerou aquilo, mas ela não, fala comigo, desistiu. Ela perseverou. No dia que Jesus foi, ela estava lá. Isso é muito importante, irmãos. No dia que Jesus foi no culto, ela estava lá. Em 18 anos teve muito culto que Jesus não foi, sim ou não? Mas ela estava perseverando. Essa é a chave. Mas no dia que Jesus foi, ela estava lá. Fala comigo. Perseverando. Ah, isso é muito bom, irmãos. Versículo 13, quer dizer 12, olha aí. E vendo a Jesus, chamou-a a si, diz, mulher, estás livre do quê? Foi Jesus quem viu, sim ou não? Irmão, isso aqui é poderoso. Eu profetizo nessa noite, Jesus vai ver. E Jesus está vendo. Ah, irmãos, isso aqui mexeu tanto comigo, isso aqui é uma chave cabulosa. Quem já orou assim? Jesus, o senhor está vendo? Quem já orou assim? Um dia o massageiro estava lá no centro comprando os alimentos lá, os material de limpeza, lá na 74. Lá tem a Deus e Amor. Eu falei, Jesus, vamos lá da Deus e Amor? Ela falou, nós tá de calça jeans. Eu falei, não tem nada a ver não, vamos lá. E nós já entrou, só os irmãos tudo certo, gravado, não pode ter barba, aquela, né? Eu sentei assim no banquinho. E aí o irmão pegou o microfone e começou a orar e orar. E ele falava assim, Jesus, o senhor está vendo, hein? O senhor está vendo esse povo, Jesus, esse povo, você está vendo isso, o senhor está vendo a corrupção, Jesus, o senhor está vendo. Ele ia falando, Jesus, o senhor está vendo, Jesus, e isso aqui nasceu no meu espírito. Irmão, você acha que Deus está vendo o seu problema, sim ou não? Sim ou não?
Jesus está vendo? Sim ou não? O fato dele ver está mudando alguma coisa? Isso é interessante, né, irmão? Deus me entregou uma chave aqui cabulosa. Que a gente acha que Deus vai resolver pelo fato de estar vendo. Jesus sabe da sua dificuldade? Sabe. Ele está vendo? Olha o texto. Foi Jesus que viu ela, sim ou não? Foi ou não foi? E vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua o quê? Jesus, tem coisas que Jesus já disse. Só ainda falta o quê? Fala comigo. Pôr as mãos. Irmão, tem coisa que Jesus está vendo, tem coisa que Jesus já falou, só não colocou as mãos. E eu falei: Deus, tem coisas que o Senhor já viu nesse ano, tem coisas que o Senhor, na verdade, está vendo, e tem coisas que só falta o Senhor colocar. No 12 ela foi curada. Isso aqui é interessantíssimo, irmãos. No 12 ela foi curada. Mas Jesus estava vendo? Sim ou não? Mas ela foi curada no 12. E vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua? Aconteceu alguma coisa? Ela levantou. Isso aqui é um princípio, irmãos, que quebra a doutrina, que quebra a religião, que quebra esse negócio de achar que Deus vai fazer sem que você tenha que fazer nada. Jesus olhou para ele e falou: olha, você está livre da tua enfermidade. Aconteceu alguma coisa? Não. Tem coisas, irmãos, que Jesus já falou, ainda só não tocou. Está entendendo o mistério? E no processo dele tocar, dele falar e tocar, é onde nós nos perdemos. No processo dele falar e tocar, é onde muita gente desiste. No processo dele falar e tocar, é onde muita gente vai embora. No processo dele falar e tocar, é onde muita gente não acredita que aquilo que ele falou, ele vai fazer e ele vai tocar. Olha que coisa interessante. Nessa noite eu creio que Jesus vai ver e que Jesus vai fazer aquilo que está vendo. Irmãos, eu creio nisso, irmãos. Foi Jesus quem viu Zaqueu, não foi? Sim ou não? E depois que ele viu, ele agiu, não é? Então o que eu quero liberar para você, tudo aquilo que Jesus está vindo, vai ter ação de Deus na sua vida. Entendeu? Moço, quando eu orei isso aqui, eu falei: Jesus, o Senhor está vendo? Então eu falei: estou vendo, só está faltando eu tocar. E aí no versículo 13, foi, pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava o quê? A Deus. Tem coisas que ele viu, falou, mas ainda não colocou. Levanta as suas mãos no nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. Tudo aquilo que Jesus está vendo, eu profetizo que Ele vai colocar as mãos ainda nessa semana. Eu não sei o que você precisa de Deus nessa semana, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Que tudo aquilo que Ele está vendo, tudo aquilo que Ele está liberando, sua palavra no versículo 12, Ele está vendo. E vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre a tua enfermidade. Mas no 13 Ele diz assim: impôs as mãos sobre ela e glorificou, aleluia. E ela logo se endireitou e glorificava a Deus. Eu profetizo nessa noite que tudo aquilo que Jesus está vendo, Ele vai estender suas mãos sobre a sua vida. Que tudo aquilo que Jesus está vendo, Ele vai colocar as mãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus propósitos, sobre os seus objetivos. Eu creio que nada vai impedir de Deus de colocar as mãos naquilo que o inimigo está falando, que não tem jeito, que não vai acontecer. Deus vai colocar as mãos. Yarapadai darabalabalabacharamanaidoco. Aleluia. Depois que Jesus nos vê, Ele vai estender as suas mãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Eu creio nisso. A palavra fala em Isaías 59:1 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, para que não possa salvar, mas a mão do Senhor está, fala comigo, estendida para salvar e para abençoar, para salvar e para libertar, para salvar e para transformar. Aleluia, Espírito Santo. A mão do Senhor está estendida, eu creio nisso. A mão do Senhor, fala comigo, está estendida. Deus hoje vai estender as suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus hoje vai estender as suas mãos, eu creio nisso no nome de Jesus. Irmãos, Deus tem uma mão para estender para mim e para você.
A Bíblia nos fala que depois que Pedro andou sobre as águas, ele olhou para a esquerda e para a direita, e olhou para as ondas. A Bíblia fala que quando ele estava afundando, uma mão foi estendida, e é a mão de Deus. Não importa o quanto está afundando, Deus sempre tem uma mão para estender para mim e para você. Aleluia, irmãos. Eu não sei onde você precisa que a mão dele se estenda, mas eu quero liberar isso sobre a sua vida. Que a mão de Deus nessa noite se estenda pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Que a mão de Deus toque na sua vida. Que a mão de Deus se estenda e quebra a maldição. Que a mão de Deus se estenda e quebra todo o embaraço, toda a mentira de Satanás. Que a mão de Deus se estenda e quebra toda a maldição na sua casa, toda a maldição na sua família, toda a maldição na saúde. Que a mão de Deus se estenda e feche um círculo de enfermidade nessa noite. Eu estou liberando a palavra profética nessa noite para alguém. Eu estou liberando que a mão de Deus vai se estender e vai quebrar um ciclo de enfermidade na família. Deus vai travar algo nessa noite, vai jogar por terra em nome de Jesus um ciclo de enfermidade numa casa, numa família, em nome de Jesus. Oh, Yarapadai do Comanai. Tem uma casa aqui, irmão, que a mão de Deus está estendendo nela e está travando um ciclo de enfermidade. É nessa noite o diabo vai cair por terra em nome de Jesus. E é uma enfermidade de morte. Deus manda dizer que nessa noite ele estende a mão dele e faz separação entre luz e trevas, e trava esse espírito de enfermidade, esse espírito de doença, em o nome de Jesus. Ei, Yaramanai do Rupadaka no Rupadai do Komanai. Oh, Yarai, Minito Komanai, Darapadarakat no Komanai. A mão de Deus estende nessa noite, porque ela não está encolhida, ela está estendida para salvar. Oh, eu irei, eu creio nisso. Eu irei na tua frente, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as chaves, as fechaduras de ferro e as portas de bronze eu lançarei por terra nessa noite. Você não está entendendo, sobre este lugar tem anjos marchando. Existe um arraial neste lugar e ele está em guerra. Existe um arraial neste lugar, existe um lugar de guerra neste lugar nessa noite. Deus me disse nessa noite que ele está batalhando a seu favor, da sua casa, da sua família. Ai, Arabadai do Komanai. Existe uma peleja no céu nessa noite, e Deus manda te dizer que ele guerreia por você. Tudo que você precisa nessa noite é da mão de Deus. Tudo que você precisa nessa noite é que a mão de Deus entre em ação, é que as mãos de Deus se manifestem a seu favor. Tudo que você precisa nessa noite é que as mãos de Deus se estendam a seu favor nessa noite. Oh, hoje Deus vai estender as suas mãos. Oh, Ramanai, Darabadaracatu Komanai. Eu creio nessa noite. Fala comigo, não existe milagre sem levante. Tem gente que acha que vai viver o milagre, vai ficar zen, vai ficar tudo tranquilo. Ela recebeu o milagre, sim ou não? Olha o levante vindo, olha o 14. Tomando a palavra, o principal da sinagoga, indignado, porque Jesus o quê? Curava no sábado. Disse a quem? A multidão. 6 dias lá. No que dia? Na que hora? Na semana, sim ou não? Olha lá para você ver. No sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que é menester trabalhar nestes, pois vem 20 para seres o quê? Curados, e não no dia de ontem. Fala comigo, Satanás sempre quer impedir eu e de você de tomar posse do nosso milagre. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Que voz que era essa de? Fala assim, a voz da religião. Ela gritou e falou: você não pode receber hoje, porque hoje não é um dia legal. Hoje não é o dia certo, você não pode fazer hoje, você tem que fazer no meio de semana, porque hoje não é o dia certo. A voz da incredulidade, ela sempre vai falar no nosso ouvido, irmãos. Tem duas vozes que a gente escuta, a voz de Deus é a da incredulidade, sim ou não?
A gente está ouvindo Deus bradar e de repente, mas assim não tem jeito. Não, Deus não vai fazer, Deus não vai entregar, Deus não pode operar. Sempre depois de um milagre, fala comigo, tem um levante. Ou antes, o milagre, entenda isso, irmão. O levante só se levanta antes do milagre, quando você abre a boca e fala coisa que você não podia falar. Porque tem gente que é assim, tá perto de receber a bênção, começa a falar para os outros. O levante vem antes de você receber seu milagre. Aqui ele veio depois. Quem está entendendo me segue? Depois que ela recebe a cura, os principais sacerdotes se levantam. Porque tem gente, irmãos, que infelizmente, que a língua não cabe dentro da boca. E ele produz, infelizmente, ferramenta para que o inimigo possa agir contra a própria vida dele. Está entendendo o mistério? Está perto de pegar a bênção, vai lá e começa. Pois é, está saindo algo para mim assim, assim. Não, fulano vai me abençoar. E o coração do outro está assim, tomara que dá errado. Isso não pode dar certo, não é possível que isso vai dar certo. Meu Deus, mas não está falando em Deus, sim ou não? Não é verdade, não é? Então o levante ele pode vir antes quando eu falo demais. E ele vem depois quando o inimigo não aguenta ver você recebendo algo de Deus. O inimigo não aguenta, irmão, ver você recebendo algo poderoso da parte de Deus. E eles levantaram debaixo de uma doutrina para falar. Para comigo, mas Jesus sempre tem uma resposta. Oh meu Deus, para aqueles que creem nele. Eu creio nisso, irmão. Respondeu-lhe, pois, olha que coisa forte aí, ó. Porém, o Senhor disse, o quê? Hipócritas. No sábado não despede da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o quê? Jumento. E não o leva a beber? E não convinha, irmãos, Deus não deixa você responder quando você está errado, entendeu? Isso aí, mistério aí, quem pegou? Ele fez uma pergunta, não foi? Eles respondem? Quando a gente está errado, a gente nunca responde, Deus continua falando, até você se consertar. Quem pegou aí? Vai o seu irmão chupa essa mangazeda aí. Porque tem gente que quer dar conselho para Deus. Não é verdade, não é? Tem gente que você vai aconselhar, você vê ele dando conselho para Deus. Não, Deus, você tinha que fazer desse jeito. É assim, se eu fizesse assim. Parece que Deus precisa do conselho dele. Tem gente que é capuloso, irmão, dá conselho para Deus. Mas aqui Deus não deixa falar. E não convinha soltar essa o quê? Dessa prisão. Essa filha de quê? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos. Satanás a tinha quanto tempo? 18 anos. Meu Deus, é muito tempo, sim ou não? Fala comigo, quando Deus libera a palavra, não tem volta. Irmãos, o inimigo levantou, o diabo levantou, a religião levantou, mas quando Deus libera a palavra, não tem volta. Porque agindo Deus, quem o impedirá, meu Pai? Eu creio nisso, irmão. Deus liberou. Vou te abençoar, fique tranquilo. Vai ter os levantes, mas fique. Deus vai fazer conforme Ele diz. Sabe qual a nossa dificuldade? Dá muita ênfase aos levantes e esquecer daquilo que Deus falou. Tem muita gente aqui que já recebeu uma palavra de Deus que Deus vai fazer, mas vira e mexe não consegue firmar naquilo que Deus falou que vai fazer. Está entendendo o mistério, irmãos? Deus aqui falou que vai fazer. Quando Deus libera a sua palavra, não tem falar, mas volta. Fala assim, ela é filha de Abraão. Fala assim, ela é filha de uma aliança. Deus tinha uma proposta na vida dessa mulher, 18 anos. Ela era filha de uma promessa, irmãos. Você é filho de uma promessa. Quem recebe isso no nome de Jesus? Quem toma posse disso? A mulher foi solta por Jesus e fala comigo, liberta. Deus pode, irmão, soltar das prisões que na verdade, que nos prende. Eu creio nisso. Essa mulher é filha de Abraão, é filha de uma aliança, ela é filha de uma promessa. Eu creio nisso, sim ou não, irmãos? E por último, eu quero que você fique de pé no nome de Jesus. E nós vamos orar. Versículo 17. Deus vai envergonhar todos os nossos inimigos. Deus vai trazer alegria em todas, na verdade, todos aos seus
seus amigos, porque a glória do Senhor vai se manifestar hoje neste lugar, eu creio. O tempo da exaltação de Deus na sua vida está chegando, eu creio nisso. Olha o que diz o texto. Deus soltou ela, estava presa, foi livre. Hoje à noite nós somos livres, quem recebe? 17 diz assim: dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegravam por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Eu creio nessa noite que Deus está envergonhando quem falou que não tem jeito, que não vai dar conta, que não consigo, que você não vai chegar, que não vai acontecer. Deus nessa noite está envergonhando os nossos inimigos, eu creio nisso. No mesmo lugar que é onde na verdade nós fomos humilhados, Deus vai nos levar para nos exaltar. No mesmo lugar que o inimigo na verdade quis nos envergonhar, Deus vai nos levar para nos exaltar. Eu não sei se você consegue tomar posse disso nessa noite, mas Deus tem algo para te ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Deus está liberando sobre a minha e sobre a sua vida essa palavra de posse, no nome de Jesus, que todos os nossos inimigos vão ficar envergonhados, porque para cada dia de vergonha Deus tem dupla honra nessa noite. Oh, oh Espírito Santo, tu és bom, meu Pai. Oh, Deus tem algo nessa noite para entregar para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, no nome de Jesus. Quando você recebe isso no nome de Jesus, Deus tem algo nessa noite. Deus tem algo para se manifestar. Deus tem algo para liberar sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a nossa história. Deus tem algo para fazer, algo para ser quebrado, algo para ser jogado por terra nessa noite. Eu creio nisso nessa noite. Há um destravar, há um propósito de Deus, de Jesus neste lugar. Há um propósito dele aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu creio nessa noite que há poder no sangue do Cordeiro, há poder no sangue de Jesus, há poder, igreja. Deixa Jesus te tocar nessa noite, deixa o Espírito de Deus te tocar nessa noite, em nome de Jesus. Deixa a presença do Espírito Santo de Deus tocar aí no seu espírito nessa noite, no nome de Jesus, porque há poder no toque do nosso Deus. O nosso comportamento diante dele nessa noite vai definir o quanto nós vamos tomar posse e receber dele neste lugar. Só feche os seus olhos e deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Feche os seus olhos nessa noite e deixa a presença de Deus agir no seu espírito. Deixa a glória de Deus falar no seu espírito. Deixa a presença do Espírito Santo bradar no seu espírito nessa noite. Há poder no sangue do Cordeiro. Deixa Deus tocar e te libertar nessa noite na sua alma, libertar no seu corpo, libertar no seu espírito. Deixa Deus jogar a culpa por terra, deixa Deus jogar o medo por terra nessa noite. Deixa a presença de Deus nessa noite se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, igreja, ore ao Senhor, começa a profetizar.